faço? Leia agora. Eita, meus irmãos. Rapaz. E disse-lhes Pedro: vai. Arrependei-vos. Sim. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Primeiro, vamos lá. Só Arrependei-vos. Aí você tem essa palavra aí, metanoel, não é isso? Que é o quê? É mudar? Mudar de mente. Só que quando você olha para cá, primeiro, era mudar de mente em relação a si mesmo. Segundo, era mudar de mente em relação a Jesus. Qual era a mente que eles tinham de Jesus? Qual era a mente que eles tinham de Jesus? Para eles, Jesus era um blasfemador, impostor, falso, um revolucionário, um bandido, um ladrão. Olha, eles mataram Jesus porque para eles Jesus não valia. Aí agora Pedro ia chegar com a mensagenzinha: gente, eu quero dizer que o Jesus que vocês mataram, olha, não, era a hora do espeto, era a hora da furadeira espírito. Ele diz: vocês mataram. Mas olha o que Pedro diz: vocês pensam que isso foi uma determinação de vocês? Ele mesmo se entregou e estava no plano do Senhor. Rapaz, que coisa linda. Estava no plano do Senhor, não é assim? Aí ele diz: como estava no plano do Senhor, ele entregou, mas nem as garras da morte conseguiram deter a ele. Ele ressuscitou. E esse Espírito que acabou de descer, quem mandou foi ele. Eita, era só furada. Quando ele termina de furar, a palavra entrou, o Espírito Santo tocou, não foi assim? O Espírito convenceu, e como convenceu, eles agora fizeram o quê? Se arrependeram. Primeiro tiveram uma mudança em relação ao Cristo que eles mataram. A partir daquele momento, Cristo para eles era um bandido? Cristo para eles era um impostor? Cristo para eles era errado? A partir do momento que Pedro pregou, quem era Cristo para eles? O inocente. Quem era Cristo para ele? O Filho de Deus. Quem era Cristo para eles? O Salvador. Quem era Cristo para ele? Bota pra cá. Verdade de Deus para todo o Brasil. Vocês sabem por que tem crente na igreja que Jesus não é o salvador para ele? É só um doador de carro, é só um ajeitador de casamento, é só um curador. Sabe por quê? Porque tu nunca foi espetado, a tua consciência não foi espetada, teus sentimentos não foram espetados pela palavra, você não foi picado ainda pela palavra. Quando você e a sua mente for picado pela palavra, a primeira coisa, você muda o seu ideal. Segundo, a ideia que você tem de Jesus. Jesus é um budista? Jesus é um meditador oriental? Jesus é um filósofo? Jesus é um revolucionário? Jesus é uma ideia? Jesus é um sentimento? Jesus foi apenas um impostor? Jesus é o quê? O Filho de Deus? O salva? Quem foi que disse para essa multidão que Jesus era o Filho de Deus? Não. O Espírito Santo convenceu. Oh, meu Deus. Fale. Para não dizer que sou eu. Fala aí. Vai. O Espírito Santo convenceu eles de que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Num debate, o senhor convence um ateu que Jesus é o Filho de Deus? Jamais. Numa mesa redonda, você convence um cético que Jesus é o Filho de Deus? Impossível. Para um filósofo intelectivo, pensante, você convence? Impossível. Pronto. Quem é que convence para um pecador, para um desgraçado, para um de mente fechada, que Jesus é Filho de Deus? Somente o Espírito Santo. Aleluia, porque a Bíblia diz em João 1, quando você lê 10, 11, não é os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do mas de Deus. E aí Jesus disse para Pedro no 16, não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu. Só pode dizer que Jesus é Deus, que ele é Filho de Deus pela revelação divina. Eita, rapaz. Aí, primeiro, mudaram de mente em relação a quem? A Jesus. O que eles viam como impostor, malfeitor, criminoso, maldito, bandido. Agora eles entenderam que ele era o quê? Filho de Deus, Salvador, o dono da vida. Sim ou não? Mas em relação a eles, o que eles pensaram também? Primeiro, mudança em relação a Cristo. E a eles?
Fala. Em relação a eles, o que eles entenderam? Que eles eram criminosos. Pedro disse que eles eram criminosos, sim ou não? Sim. Mas por que eles tomaram consciência? Rapaz, nós não valemos nada mesmo, não. Porque Pedro só falou, agora o Espírito levou essa palavra ao coração deles, a mente dele, conscientizou eles dessa verdade. Então, mudança de mente em relação a Jesus, mudança de mente em relação a si mesmo. Porque tem irmão que fica na igreja. Olha, a Bíblia diz que o filho pródigo, está lá em Lucas 15, caiu em... Ele teve uma mudança em relação... Mas ele também, em primeiro lugar, ele teve uma mudança em relação à mente do seu pai. Ele entendeu que ele era quem era errado, mas que o pai tinha bênção constante. Ele disse, eu vou voltar para a casa do papai. Eita glória. Porque lá na casa do papai, até um trabalhador que não vale... Sabe por que tem crente doente na igreja? É porque eles não têm uma ideia perfeita sobre o pai. A segunda, eles não têm uma ideia também sobre si. Olha para cá, tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Se cada crente, escute bem, se cada crente fosse tocado pelo Espírito Santo, nenhum ia viver apontando o pecado de ninguém. Ia? Por isso que lá em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si. Quando você se arrepende, você não olha, né, para o que o irmão fez ou faz, você olha para dentro de você. E outra coisa, ninguém precisa me dar aula sobre cristologia, porque o Espírito Santo, ele me convence de quem é Jesus. Eita glória. Irmãos, o centurião, quando viu Jesus morrer na cruz, o que foi que ele disse? Este é verdadeiramente o Filho? E quando ele conversou, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fica dizendo, ó mulher, eu vim foi do céu. Se tu soubesse, mulher, que eu tenho poder, que eu sou curador. Na conversa normal com a mulher samaritana, o que foi que ela disse? Ela começou dizendo, tu é um judeuzinho velho de nada, sim ou não? Aí quando ele disse, se tu soubesse quem é que está te pedindo de beber, aí ela disse, tu é profeta? Aí pronto, ele começou a falar da vida dela. Ela disse, tu é o Messias. Ou seja, ela sai de um nível humano e vai. E quando ela corre na cidade, ela diz, vinde, vede um homem que disse tudo sobre a minha. Ela viu que ele era o quê? Eita, glória a Deus, rapaz. Então, primeiro Pedro fez o quê? Ele fez o quê com aqueles crentes? Espetou. Se não tiver espeto, não adianta. Depois, aí o povo fez o quê? Se arrependeu. Se arrependeu em relação a quê? A Deus.